Biribiri, bababau, bababam. Biribiri. Biribiri, pararaparum. Biribiri, bumbatum. Biribiri, pararaparum. Birikiri. E aí, olha só a galerinha entrando, a galerinha do bem, legal, assim que eu gosto. O intervalinho foi super rápido, do jeito que eu esperava. Biribiri, bararapara. E a gente tá chegando ao nosso fim da nossa imersão. Espera só mais um pouquinho enquanto eu colocar uma musiquinha aqui, enquanto eu bebo uma água. Beleza? Show! Olá! Deu pau no PC. Ih, deu ruim. Volta, bagaça. Dizer que não... Aí. Get you really now. You get your really now. Colorful. Um minuto, ó, pra iniciar. YouTube dando comercial pra gente. Trinta segundos. Partiu! Vamos começar a nossa aula, recomeçar, recontinuar, alguma coisa do tipo. Todo mundo aí, belezinha? Show? Deixa eu achar aqui minha planejamento de engajamento. Ó, vocês vão receber isso aqui, ó. Estão vendo, ó? Engajamento aqui, ó. O que não controlamos, o que é engajamento, tá vendo? Você vai receber tudo isso daqui. Beleza? Show! Lá no grupo do Zap. Vamos lá, então. Então a gente estava falando um pouquinho antes do intervalo sobre o que a gente não controla. Então, o que não controlamos. Beleza? Show, perfeito? Olha meu ventiladorzinho que bonitinho. Olha a gracinha, né? Faz um vento muito bom. Vocês estão ouvindo o barulho do vento? Eu deixo para ventilar o computador solar para não estragar. Não desligar. Tá bom, vamos lá, chega de enrolação. Então, o que a gente não controla? A gente não controla para quem o Instagram vai entregar, para quantos, né? Qual que é a média do Instagram para essa entrega e alguns acontecimentos externos. A gente não controla também as atualizações, ou seja, compreendo chinês, exatamente isso. Algumas atualizações. Gente, pera aí, eu vou abrir a janela que tô morrendo de calor. Voltei. Então isso são coisas que a gente... e sim, hein? Show, beleza. Então, o que a gente não controla? Para quem o Instagram vai entregar nossos posts, para quantas pessoas o Instagram vai entregar o nosso post, acontecimentos externos, ou seja, que pode acontecer, coronavírus, o Instagram excluiu sua conta, alguma coisa do tipo, e atualizações. São coisas que a gente não controla. E a gente combinou uma coisa aqui antes, a live. O que a gente combinou? Que a gente vai cagar. Então, para os acontecimentos externos, a gente caga. Então, a gente vai cagar para isso daí. E aí, a gente entra na parte dos o que a gente controla.
Então, o que a gente controla? O que nós controlamos, né? Então, a gente tem que focar, e se a gente tiver que focar em engajamento, a gente tem que começar a focar no que a gente controla, porque é isso que vai fazer com que a nossa conta tenha um engajamento alto, tenha uma entregabilidade melhor e, consequentemente, uma venda melhor. Mesmo dizendo para você que você não precisa de engajamento para vender. Você não precisa de engajamento para vender, tá bom? Então a gente controla os nossos conteúdos, que foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente precisa ter um conteúdo rico, um conteúdo muito bom mesmo. A gente controla a nossa linha editorial, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que é essa linha editorial, tá bom? A gente controla os recursos, ou seja, os recursos que o Instagram dá pra gente. Então, quando eu falo de recursos, eu estou falando de manda uma DM, estou falando de termômetro, de contagem regressiva, de resposta no direct, de teste. Isso são coisas que a gente controla, que são os recursos. O que a gente tem que fazer também, o que a gente controla é mudar sempre. E também, porque a gente não pode ficar usando sempre a mesma estratégia, fazendo sempre a mesma coisa, porque chega uma hora que o nosso seguidor vai falar assim: já deu, chega, não quero mais esse conteúdo, que você é um chato. E a última coisa que a gente controla, que é as nossas estratégias, tá bom? Esse mudar sempre também tem a ver com as estratégias. Então, que estratégia que a gente vai colocar dentro das nossas redes sociais, que estratégia que a gente vai colocar dentro da nossa empresa, dentro do nosso Instagram, que é extremamente importante, que a gente tem que ter estratégias sim, porque um negócio só vai girar, só vai dar certo se a gente tiver uma boa estratégia, se a gente estiver colocando estratégias que dê resultado para os nossos seguidores, estratégias que dê resultado para a nossa empresa. E estratégia é tudo aquilo que liga de um ponto A a um ponto B. Então a gente precisa montar a estratégia sim dentro do nosso negócio. Eu falei para vocês também na outra parte da aula sobre entregabilidade, que é o robozinho do Instagram, né, que é o robozinho da entregabilidade. Então a gente falou que o Instagram, em média, 10% ele entrega do nosso conteúdo, e geralmente essa foto fica viva de 3 a 8 horas. O Instagram fala pra gente que essa foto fica viva por 24 horas, ou seja, as pessoas vão ficar vendo a nossa foto quando a gente postar no feed por 24 horas, mas a gente que é social media, a gente não é tonto, a gente não é trouxa, que a gente foi pesquisar, foi atrás, começou a fazer testes e descobriu que não fica tudo isso não fica por 24 horas, e é no máximo aí de 3 a 8 horas estourando que a nossa foto vai ficar viva dentro da nossa rede social, tá bom? Show? Belezinha? Aí vamos entender agora, o que gera um engajamento bom pro feed? Então, se você posta uma foto no feed, existem alguns pontos, alguns fatores que vão fazer com que isso gere melhor um engajamento no feed. E quais são esses fatores? O que as pessoas precisam fazer que vai gerar um engajamento melhor no feed? A pessoa visualizar por mais de 3 segundos. E quando eu falo por mais de 3 segundos, é assim, ó. Tá passando a foto, chegou uma foto. Você ficar olhando. 1, 2, 3. É contado como uma visualização. Então, se tá aparecendo lá dentro, sabe aonde vocês veem? Aquele ver informações que aparece alcance? Aquele alcance significa que a pessoa viu por mais de 3 segundos. Então, ela parou e ficou 1, 2, 3. E rodou. Entenderam? Beleza? Show? Tá, ok. Uma outra coisa que é o curtir. Olha, eu vou falar pra vocês aqui por ordem de engajamento. Então, o que tem menos engajamento, vamos lá. O que gera menos engajamento, a pessoa fica 3 segundos olhando. O que gera um pouco mais, 10% o visualizar. 20% o curtir. 25% o curtir. Beleza? Se a pessoa visualizou e curtiu, então já tem aí 25%. 50% se a pessoa comentar. Tá bom? Se a pessoa comentar no seu post, 50% de engajamento. Se a pessoa compartilhar, 80% do engajamento, tá?
E se a pessoa salvar, 90% aumenta o engajamento. Vocês estão conseguindo entender? Então, em ordem... Vocês estão entendendo, gente? Ficou meio confuso, eu acho. Em ordem de engajamento, o que dá mais engajamento? O salvar. Depois o salvar, o que dá menos engajamento? Compartilhar. Depois o que dá menos ainda? O comentar. O que dá menos ainda? Curtir. O que dá menos ainda, quase no talinho lá, é o visualizar. Isso pro feed. Então, quando a pessoa salvar a sua foto ou compartilhar, isso é muito bom, porque o seu engajamento sobe bastante. O Instagram vai entender que esse post, essa foto que você fez é uma foto relevante, então ele vai mostrar para mais pessoas. Só que isso varia de conta para conta, de pessoa para pessoa, de jeito para jeito, de robozinho para robozinho, né? Então não é uma coisa 100% certa não. Tô sendo sincero com vocês. Vocês sabem que eu falo a verdade aqui. Não adianta eu inventar mentirinha aqui pra vocês aqui não. Aqui não tem mentira não, que a gente fala a verdade. Bom? Outra coisa, engajamento story. Então, já falei isso nos stories. Outra coisa, engajamento dos stories. Então, nos stories, a gente não tem um termômetro do que dá mais engajamento, mas a gente suspeita de que tem algumas coisas que geram mais engajamento do que outras coisas. Então, nós temos enquetes, perguntas, menções, manda uma DM, resposta para o direct, contagem regressiva, termômetro, teste, apoiar as pequenas empresas e pedidos de refeição. Esses são engajamentos para o story. Então você percebe que o story, ele tem muito mais figuras de engajamento, figuras de interação. Quando eu falo engajamento, sempre troca na sua cabeça que engajamento é igual interação. Então ele tem muito mais interação do que o feed. Isso não significa que o seu engajamento do feed é pior do que o dos stories. Não, o engajamento do feed ainda assim é maior, porque as pessoas interagem mais através do feed, né? É só a gente ver quantas pessoas curtem um story seus e quantas pessoas curtem uma foto no feed. Com certeza, óbvio que não tem nenhuma conta, eu acho que no mundo, que tem mais gente que curte story do que feed. Isso não acontece, bom? O que eu acho, minha opinião como social media, pelo que eu tenho observado e pelo que eu tenho visto, o que tem gerado mais engajamento é enquete, tem gerado muito engajamento para minha conta. O perguntas tem gerado muito engajamento. O manda uma DM e uma resposta por direct e uma menção. Esses são 5 que, na minha opinião, eu tenho visto que tem aumentado bastante o engajamento. Que são praticamente os 5 principais, né? Que é o enquetes, o pergunta, o menção, manda uma DM, resposta por direct, tá? E esse eu tenho visto que tem aumentado um pouco melhor o índice de engajamento aí. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, manas. Não dá pra ficar focado na bagaça do engajamento, tá bom? Vamos focar no que a gente controla. Que eu falei agora há pouco pra vocês. Se você chegou agora, tá meio perdido, não tá sabendo de onde vai. Depois tu assiste a aula no gravado aí e vê o que eu tava falando pra vocês. Que não dá pra repetir agora não, que a aula tá comendo e eu ainda tenho que fazer uma super estratégia com vocês daqui a pouquinho. Então, vamos entender um pouco agora e aprender a como definir... Deixa eu ver se vai dar pra falar isso aqui. Rapidão então, preste atenção aí. Vamos entender como definir a sua linha editorial. Caio do céu, misericherries. O que é linha editorial, meu filho? Linha editorial é um guia de conteúdos para dentro do seu Instagram. Primeiro ponto que a gente tem que ter dentro do nosso guia de conteúdos, deixa eu só fechar aqui para eu não confundir o que eu tenho que falar aqui, senão eu vou deixar você... Peraí. É que eu tô com muita coisa aberta, senão eu vou desfocar o que eu tenho que falar. Beleza, show, fechei aqui um pouco. Então vamos lá. Dentro do seu guia de conteúdo, você tem que ter 3 palavrinhas mágicas, 3 coisinhas que são extremamente importantes, que não pode faltar dentro da sua linha editorial. Primeira coisa, qualidade. Não dá pra não ter qualidade. O que vai gerar conexão é... Tudo que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é pra gerar conexão. Eu não dei maior bronca falando que vocês têm que gerar conexão. Beleza, show. Agora eu vou ensinar vocês a gerarem conexão, tá bom? Primeiro ponto das palavrinhas mágicas da qualidade. Gente, qualidade visual. Não dá pra ter um story zoado, não dá pra ter um feed zoado, não dá. Só que eu não estou falando pra vocês... Olha aqui, presta atenção que eu tô falando aqui, ó. Olha aqui meus olhos aqui, ó. Meus olhos aqui, ó. Presta atenção. Não é pra você contratar um fotógrafo e fazer fotos mirabolantes, perfeitas, em fundo branco, não. Esse tipo de conteúdo, de fotos de qualidade, uau, perfecta, assim...
é para marketplace. No marketplace, as pessoas querem ver esse tipo de conteúdo. No marketplace, as pessoas querem ver com detalhes. E para ver com detalhes, não tem aquele negócio de zoom que dá no marketplace, nos sites? Você consegue dar um zoom para ver melhor a peça? Aí sim é o local certo. Qualidade que eu falo é qualidade moderada. Eu não tô falando pra você ir lá trocar por um iPhone. Tu usa o que tu tem por enquanto em mãos, tá bom? Não vai fazer loucura. Ah, eu fiz a imersão do menino, o menino fez eu comprar um iPhone. Não, eu não tô aqui pra vender coisa pra Apple não, tá? Eu tô aqui pra falar pra você usar o que você tem em mãos e o que você consegue usar no momento. Não tô falando pra você contratar uma design também não, tá bom? Beleza? Show, foi. Uma iluminação boa ajuda muito. Então arruma uma lâmpada melhor, faz uma gambiarra aí, pede pro maridão arrumar uma lâmpada aí pra fazer umas fotos melhor. Dá o seu jeito aí, tá bom? Mas mantenha uma qualidade dentro do seu Instagram. Segundo ponto, constância. Gente, constância é tudo. Por que que constância é tudo, Caio? Porque quem não é visto não é lembrado. A Ana falou isso pra gente, meu anjo. Se tu não posta, ninguém sabe que você é. Vou falar uma coisa pra você. Você sabia que cerca de 500 mil posts são consumidos diários, não, perdão, falei errado. Você sabe que cerca de 1.500 posts são consumidos por uma única pessoa por dia. Isso é uma média. Então você tem ideia de que cada seguidor seu consome cerca de 1.500 conteúdos dentro do Instagram por dia? Aonde que entre 1.500 posts ele vai lembrar do seu? Aonde? Como é que ele vai lembrar do seu conteúdo se por dia ele vê cerca de 1.500 conteúdos? Ele não vai lembrar se você não for constante. Ele não vai lembrar se você não tiver um conteúdo de qualidade e depois uma constância. Tá bom? Então, é isso, gente. Se você não posta, você perde a oportunidade de fixar na mente do seu seguidor. Quando você está postando sempre, você começa a fixar isso na mente do seu seguidor. E você se fixando na mente do seu seguidor, você vai gerando essa conexão, beleza? Caio, o Insta modifica a qualidade dos vídeos e imagem? Modifica sim. Por isso que a gente tem que apostar em imagem de qualidade. O Insta derruba a qualidade sim quando a gente posta. E você sabe por que o Insta derruba a qualidade quando a gente posta? Um story ou uma foto? Porque nós temos que entender que rede social é uma coisa de rápida, novidades e atualizações. Tem que ser jogo rápido, tem que ser coisa rápida. E para poder jogar rápido e chegar rápido no seu seguidor e você ver rápido e ser tudo rápido, a imagem precisa ter o quê? Uma baixa... Tem que ficar mais leve, basicamente isso, tá? Tem que ficar mais leve a imagem. Aí a atual falou, horrível mesmo, fica às vezes. Fica às vezes porque às vezes a sua qualidade de imagem não é tão boa assim. Aí ela já não é tão boa, ainda o Instagram vai e me derruba mais um pouco de qualidade, vai ficar péssima, ficou horrível. Por isso que a gente tem que focar em qualidades boas, beleza? Show? Continuando aqui. Resolução. Tá, ferramentas. Se você, para ajudar a manter a constância, eu tenho um aplicativo que pode ajudar vocês, que é o estúdio de criação do Facebook. Não tem como explicar para vocês como usa, até porque eu nunca usei, mas eu sei que é muito bom, porque tem vários social medias que utilizam, e eu também já vi alguns posts sobre, também já usei algumas vezes, mas eu não tenho constância de uso, tá? Que é o estúdio de criação do Facebook, que você posta uma foto, ele vai postar automático para você, então você não vai precisar ficar postando sozinho, ele vai postar automático pra você, só vai fazer os posts. Mas eu não gosto muito disso não, eu não indico muito isso não, porque reduz engajamento. Enfim, mas se você não tiver muita escolha pra manter a constância, for melhor pra você, utiliza, tá bom? Ah lá, a Thay falou, o legal é tirar fotos de dia com a luz do sol. É exatamente isso, ajuda bastante, que é a iluminação, aquilo que eu falei pra vocês. Então vamos lá, nós aprendemos as duas palavrinhas mágicas. Primeiro, qualidade. Segunda, constância. E terceira, volume. Volume. Aumentar a qualidade, a quantidade de conteúdos. Ou seja, não adianta nada você estar postando um story por semana. Você tem que aumentar essa quantidade de volume. E aí vem a pergunta: o que postar? O que eu posso postar?
Então é legal que você mude o formato e mude a dinâmica. Como assim, ó? Se eu fiz uma mega aula, ó, segredos que eu tô contando pra vocês, hein? Ó, preste atenção no segredo que eu vou contar pra vocês aqui agora, hein? Se eu fiz uma mega aula ensinando sobre engajamento, daqui uns 2 meses, eu posso daqui um mês, na verdade, eu posso pegar essa mesma aula e fazer ela em formato de foto do feed. Aí daqui uma semana, 15 dias, eu posso pegar ela e fazer em formato de IGTV. Aí eu posso pegar ela e fazer em formato de Reels. Então, é só a gente mudar o formato. Isso faz com que a gente consiga aumentar o nosso conteúdo. Então a divulgação que você fez da blusinha, você pode depois de um mês jogar a foto da blusinha no feed. Você pode depois fazer um videozinho mudando assim no Reels. Tá entendendo? Isso é segredinho, tá bom? Que dá pra vocês fazerem. Então, quase não tô tendo visualizações curtidas, mas aí a pergunta que eu faço pra você, que eu acho que você não tava aqui, né, amor? Na aula anterior que eu tava falando sobre isso, eu tava falando exatamente sobre isso. Eu não vou nem falar nada aqui, mas depois assista o anteriormente, que você vai entender melhor sobre isso aí, tá bom? Tá, e o Instagram limita as postagens, beleza? Show? Quais os diferenciais do meu produto? Para criar uma boa linha editorial, você tem que saber quais são as linhas editoriais dos seus produtos. Quais são os diferenciais do seu produto? Já parou para pensar quais são os diferenciais do seu produto? Né? Outra coisa extremamente importante. Não tem como você fazer uma bagaça se você não sabe qual que é o diferencial do seu produto. E às vezes a gente consegue transformar um ponto negativo em diferenciação, tá bom? Uma outra dica importante é converse com os seus amigos para eles falarem o que é diferente no seu produto. Sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar o que é diferente na nossa audiência. A gente não consegue enxergar o que é diferente dentro da nossa empresa. Então precisa de uma pessoa de fora que consiga enxergar a diferenciação do seu produto, tá bom? Tá no IGTV, tá? As aulas estão todas lá no IGTV, amor. Bom? Quais são os diferenciais da sua empresa, né? Primeiro a gente viu quais são os diferenciais do seu produto. Agora a gente vai ver quais são os diferenciais da sua empresa. Será que é um frete fixo? É um atendimento em horário diferenciado, né? Eu mando um mimo junto. Então, tenta identificar aí para você ter uma boa linha editorial. Quais são os diferenciais da sua empresa? Tô chovendo no molhado aqui, tá? Quais as principais perguntas que você recebe, né? Então, quais são as principais perguntas que você recebe no seu Instagram? Quando você abre uma caixinha de perguntas ou quando você posta uma foto no feed, o que geralmente as pessoas perguntam pra você? Às vezes ela pergunta qual que é o preço, às vezes ela pergunta, essa blusinha é de qual tecido? Quais são as perguntas que você mais recebe, né? Então, você sabendo as perguntas que você mais recebe, você consegue pegar isso e transformar em post. Então, se você percebe que muitas pessoas estão perguntando pra você qual é o material do seu produto, quanto que pesa, qual o tamanho, você pode criar posts baseado nisso. Então, você pode criar conteúdos dentro da sua empresa, tipo, explicando sobre isso pra sua audiência, porque você vai deixar mais claro e vai ser um conteúdo legal. Porque não ficou claro, porque tem que ter uma comunicação total. Se as pessoas estão fazendo esse tipo de pergunta é porque o seu conteúdo está fraco, né? Porque não está totalmente claro ao ponto das pessoas não precisarem perguntar sobre quanto qual material que é feito, qual o tamanho, esse tipo de coisa, tá bom? Show, beleza? Calma aí que eu tô abrindo o slide. Gente, uma outra coisa aqui é o que os seus concorrentes estão fazendo. Aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, né? O que os seus concorrentes estão fazendo que você não está aproveitando, entendeu? E não está pesquisando sobre. É importante a gente saber sim o que os nossos concorrentes estão fazendo. Quando a gente sabe o que os nossos concorrentes estão fazendo, a gente sabe se a gente está no caminho certo ou a gente não está no caminho certo. Kai, mas meu concorrente só me copia, então você está no caminho certo. Digo pra você que você está no caminho certo, tá bom? Se o seu concorrente está te copiando é porque você está no caminho certo. E outra coisa muito boa pra gente criar post também é a gente aprender com o erro do nosso concorrente. Então, às vezes você vai lá olhar o que o seu concorrente tá fazendo, você fala, meu Deus do céu, um monte de gente tá comentando coisa ruim. Então, você aprende com o erro dele e transforma isso em conteúdo pra sua audiência, né? Então, vou falar alguns tipos de linhas editoriais que você pode trabalhar dentro do seu Instagram. Dicas, tutoriais, histórias, receitas, listas, inspirações, curiosidades,
perguntas, respostas e comparativos. Gente, não tem como real oficial. Viu, Thay? Bloqueia. Não tem o que fazer essa pessoa. Bloqueia. Isso são algumas formas de linha editorial. Depois vocês reassistem essa aula para vocês marcarem um por um as dicas, os tutoriais. Vocês vão receber isso aqui, né? Então, beleza. Não vou ficar chovendo no molhado, não. Show, belezinha? Então conseguiram entender, pessoal? Todo mundo tá entendendo? Dúvidas? Aproveita e pergunta agora que a gente vai chamar o intervalo. E a gente vai voltar com a nossa aula bônus de Black Friday. É isso, tio? Eu só conferir aqui, produção. Tô conferindo aqui, produção. Só um minutinho. Calma aí. Isso aqui não vai entrar. Beleza, isso aí. Agora a gente vai ter uma aula daqui a pouquinho do intervalo. A gente vai dar um intervalinho aqui agora. E a gente vai falar sobre Black Friday agora. E aí eu vou chamar a Ana pra gente contar algumas experiências que a gente tem na nossa empresa, pra gente fazer um encerramento da imersão e ter alguns recados pra vocês. Mas vai ter a nossa aula bônus agora sobre Black Friday, beleza? Combinadinho? 20 minutinhos de intervalo então, ó. Eu vou voltar com vocês agora 4 horas. Combinado? 4 horas a gente volta. Show? Beleza? Todo mundo volta 4 horas então, gente. Senão vocês perdem a aula. E a aula de Black Friday, ó, vai estar incrível. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Black Friday 2020. Deixei até pretinho pra vocês, ó. A aula sobre Black Friday 2020. Então daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.